Muito bem, estamos de volta, né, para esse que vai ser o último vídeo desta primeira semana de curso, né? E agora nós vamos avançar um pouco mais, né? E vamos discutir com vocês quais são os termos que são utilizados na resolução de conflitos e que vão ser mostrados a vocês que podem ser utilizados enquanto ferramentas para a resolução de conflitos. Especificamente na fonte que nós pesquisamos, nós vamos apresentar 5 que são as possibilidades de estratégia para a resolução de conflitos. A primeira é o que nós chamamos de resolução cooperativa de problemas. O que é isso? Imagine você, dois amigos, enfim, uma situação qualquer, isto acabou por gerar um conflito, né? E ambos decidem juntos resolver o problema, cooperar para resolver o problema. É isso que nós chamamos de resolução cooperativa de problemas. Um outro termo que nós utilizamos, que nós vamos ver com muito cuidado no curso, é a negociação. O que é uma negociação? Quais são as estratégias de negociação? Os estilos de negociador, né? Nós vamos mostrar inclusive a vocês um teste que vocês farão, né? Para vocês perceberem afinal qual é o seu estilo de negociador, e vocês vão ver que é muito interessante a abordagem e os estilos, né, de negociação. A mediação, que é um tema hoje também muito atual, porque, por exemplo, no estado de São Paulo, nas escolas públicas, instituiu-se a figura do professor mediador, né? Professor que é responsável para mediar, né, problemas, né? A facilitação, que é um outro termo também utilizado e que se caracteriza, nós vamos ver, pela presença de o que nós chamamos de facilitador, né? E este tem por desafio fazer com que as pessoas resolvam os conflitos, né? E por fim a arbitragem. A arbitragem especificamente tem uma característica diferente. Nós temos uma espécie de árbitro, aquele que analisa a situação conflituosa e julga, emite um parecer relativo àquela situação em conflito, né? Bem, então vejam, serão esses os termos que nós utilizaremos e nós vamos apresentar para vocês o que são eles, quais as características e como agir fazendo uso deles, né? Quer seja fazendo uso de negociação, quer seja fazendo uso da mediação, né? Vocês vão ver técnicas, estratégias, enfim, para isso. Mas agora eu vou apresentar para vocês o que nós chamamos de categorias de análise dos eventos conflitivos. De certo modo, eu posso dizer para vocês que ela é muito parecida com aquelas análises que nós fizemos no vídeo anterior, certo? Vocês se recordam daquela relação entre a mulher muçulmana e a mulher ocidental? O que seria uma categoria? Imagine você que você precisa organizar determinados objetos para você localizá-los e saber, afinal, onde estão, a função de cada um deles. E aí você se põe a organizar. Imagine, por exemplo, numa cozinha, você tem vários objetos, aí você estabelece, opa, esse objeto vai em tal gaveta, este naquele, enfim, para você ter uma visão clara do que existe na cozinha. Ou imaginemos, né, outro exemplo doméstico que eu gosto de usar bastante, um guarda-roupa. E as pessoas organizadas, né, resolvem, né, estabelecer aonde vão ficar as camisas, camisetas, os espaços para os outros objetos, enfim, como eles estarão acondicionados. Com qual intenção? Para quando chegar no guarda-roupa, ao abri-lo, perceber onde estão os elementos que deveriam estar no guarda-roupa, né, e como fazer uso deles, né, para se vestir. Especificamente na resolução de conflitos, nós também fazemos uso de algo semelhante. Nós pegamos um conflito qualquer e categorizamos, colocamos eles em locais específicos para nós termos uma visão geral daquilo que está gerando o conflito.
Especificamente neste curso, eu estou fazendo uso, né, de um proposto por um curso ministrado pelas Nações Unidas a algumas sociedades africanas, né, que é o que nós chamamos, né, círculo de conflitos, ou Circle of Conflict. Ela foi produzida pela CBR, Associates, enfim, mas é utilizada pelas Nações Unidas também. Bem, nessa categoria de análise que é proposta por esses autores, nós temos uma espécie de, fazendo uso, né, da analogia com o guarda-roupa, de 5 gavetas para você ir colocando os elementos presentes no conflito. E quais são essas 5 gavetas? Eu estou colocando aqui a imagem para vocês, né? As 5 gavetas são problemas de relacionamento, problemas de dados, diferenças de valores, né? Problemas estruturais ou de interesses. Então, por meio desses 5 elementos, você analisa o conflito e vai, digamos, pegando os elementos que se encaixam neste ou naquele item e vai colocando lá os elementos para você poder analisar o conflito. Bem, e agora nós vamos tratar individualmente de cada um deles, né, para que você possa entender quais são essas categorias. A primeira é o conflito de informações. O que é isso? Imagine uma empresa qualquer onde acontece algo e falta informação ou as pessoas acabam não tendo a informação adequada. Ou então, um dado qualquer para um grupo naquela empresa é relevante e para outro é irrelevante, ele não deu atenção. Nessa categoria, o que você vai fazer? Você percebe se há conflito de informações, desinformação, enfim, e se porá a criar estratégias para fornecer as informações de modo que, mediante as informações adequadas, todos possam evitar ou continuar com o conflito, né? Bem, a segunda categoria nós chamamos de conflitos de relacionamento. Bem, eu acredito que este você conheça muito, né? Porque ele faz parte do nosso cotidiano a todo momento, né? E o que é ele? Nessa categoria se analisa aqueles conflitos que advêm de emoções fortes, estereótipos que as pessoas criam umas às outras e acabam vindo a entrar em conflito, um comportamento negativo, repetitivo em relação a alguém, por exemplo, bullying, enfim, é um fenômeno muito comum nas escolas onde existem esses conflitos de relacionamento, né? O conflito de relacionamento, a gente costuma dizer que ele é uma espécie de estopim. Imagine gasolina próxima a fogo. Ele acaba funcionando como estopim para gerar outros conflitos, enfim, e gerar episódios destrutivos. Diga-se de passagem que, às vezes, a informação está dada, mas se é um conflito de informações, mas quando há conflito de relacionamento, né, as pessoas começam a se pautar por emoções tais como ódio, raiva, enfim, angústia, depressão e tudo mais. Mesmo que você tenha elementos para agir nos outros estilos, né, de conflito, que ocorre a possibilidade de que o conflito seja resolvido é diminuída, porque no conflito de relacionamento existem elementos afetivos muito fortes. E essa é uma categoria importante também, né? Bem, a terceira categoria refere-se ao conflito de valores. O que é esse conflito de valores? Bom, é aquele conflito ideológico. Você tem uma ideia em relação ao mundo, o comportamento que as pessoas têm que ter, enfim, e outras pessoas têm valores diferentes, né? Ideias de mundo diferentes. Isso é comum, por exemplo, numa relação entre jovens e adultos, pessoas de religiões diferentes,
ideias de mundo diferentes, enfim. E o conflito ocorre quando há um choque desses valores. Imagine, por exemplo, você é uma pessoa que não gosta de participar de eventos religiosos. E você é obrigado a participar. E vice-versa, você é uma pessoa religiosa. E aí é proibido a você, em determinado local, de manifestar sua religião. É um exemplo de conflito de valor, né? Ele costumeiramente acontece quando, por exemplo, as pessoas são impedidas, né, de manifestar ou defender seus valores, né? E logo surgem os conflitos, né? Bem, os exemplos são muitos, né? Certamente você deve ter aí o seu, né? Nós vamos discutir na ferramenta Fórum alguns desses elementos, né, nessa semana. Bem, o quarto elemento são o que nós chamamos de conflitos estruturais. O que é o conflito estrutural? Imagine uma estrutura qualquer, um pedaço de terra, uma empresa, alguns objetos, enfim. Numa empresa, temos dois gerentes e eles têm funções diferentes. E aí o que acontece? A terra é distribuída desigualmente. Na empresa, os poderes acabam por fazer com que alguém invada a área do outro, enfim. Este outro, é claro, considera que aquela pessoa, né, que fez a invasão não deveria ter feito a invasão. Afinal, ele era responsável por se realizar este ou aquele procedimento, né? Isso é muito comum. Às vezes, por exemplo, uma empresa qualquer acaba, por um motivo ou outro, quer seja afetivo, enfim, dando poder a alguém acima do poder dado aos outros, alguns benefícios que os outros na mesma situação não possuem, enfim. Isso acaba por gerar esse chamado conflito estrutural. É muito comum também esse conflito em nações, né? Por exemplo, posse de terra, posse de água, né, gente? Que é uma questão que futuramente, olha, é algo que preocupa a muitos, né? Posse de água, na medida que ela está se tornando cada vez mais escassa, né? E, por fim, o conflito de interesses, né? Aí, nesse conflito, são pessoas que possuem interesses diferentes. Nós vamos ver quais são os tipos, né? Porque existem interesses de ordem psicológica, que podem intervir outros interesses que não são de ordem psicológica, mas caracterizados de modo diferente, enfim. Então, esses interesses acabam fazendo com que a pessoa perca a confiança e a ideia de justiça, visto que os interesses não estão sendo considerados, estão sendo deixados de lado. Mas, no momento, nós só vamos apresentar para vocês, né, porque, por exemplo, nessa questão referente aos interesses, nós vamos tratar com muito cuidado e esmiuçar bem o que seria interesse em relação à diferença com posicionamento, que são coisas distintas, nós vamos ver. Mas, enfim, é isso. Bem, terminamos essa primeira semana, né? Espero que você tenha gostado, né, daquilo que nós estamos propondo, né? Existem algumas atividades que estão sendo propostas para essa primeira semana. Eu convido a estar avaliando o que está sendo proposto na sala de aula virtual, mas termino agradecendo, né, a sua paciência, né, a nos acompanhar ao longo dessas videoaulas, né, e a dedicar-se aos próximos vídeos e às atividades que estão em andamento. Muito obrigado, até mais.